Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre seja encorajado para as batalhas. Senhor, ilumina nossa mente para compreender Tua palavra, abençoa todos que ouvirem, que todos venham ser edificados, encorajados, fortalecidos, transformados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz é ser encorajado para as batalhas. Talvez você está ouvindo esta mensagem, está pensando em resolver um problema, talvez você está pensando em uma batalha que está por vir ou que você está enfrentando, como enfrentá-la. A melhor maneira é ser encorajado. E ser encorajado não significa ausência de medo, significa ter o medo sob controle, ter o domínio sobre o medo. E só podemos fazer isso ser encorajados pelo Senhor. Certa feita, Davi foi convocado para ir a uma luta, porque os filisteus estavam atacando, destruindo. E Davi vai consultar a Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, o texto diz assim: um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então, Davi e seus homens foram a Keila, mas massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Então veja que Davi, ele consulta a Deus e Deus fala: vá à luta e liberte a cidade, liberte aquele povo. Porém, os soldados, os homens que estavam com Davi, disseram: olha, nós já estamos com medo aqui só de ouvir a notícia. Nós já estamos com medo, imagine lá, enfrentando os exércitos dos filisteus. Eles já estavam com medo somente de ouvir. Quantas pessoas são amedrontadas, quantas pessoas ficam com medo somente de ouvir que há algo ruim acontecendo. Tem pessoas que são paralisadas, ficam paralisadas diante do medo, de uma notícia que ouviu. Ela nem constatou, nem está lá, nem presenciou, mas só o fato de ouvir uma notícia contrária aos seus objetivos, ela já fica paralisada, já sente medo. E assim fizeram esses homens. Mas Davi tornou a consultar a Deus. Veja que Davi já havia consultado a Deus, mas mediante aquele sentimento dos homens, mediante ao medo que os homens demonstraram, Davi ele volta a consultar a Deus. Então, se você está para enfrentar uma batalha, se você está para lutar, não deixe de consultar a Deus. Consulte a Deus, permaneça consultando a Deus, permaneça buscando a Deus, porque você não obterá apenas a resposta, mas será encorajado. Então, Davi, mediante aquele medo que os homens demonstraram, Davi ele torna a consultar a Deus, e Deus dá novamente a mesma resposta: vá, porque eu estou com vocês, eu vou dar a vitória. E eles foram e obtiveram êxito. Lá no livro de Isaías 45, 22, o profeta Isaías ele diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus está dizendo assim: olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. É o mesmo Deus que encorajou Davi. Esse mesmo Deus está nesse momento te encorajando para você ir à batalha e obter a vitória, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem um controle sobre todas as coisas.
Em Deus encontramos o encorajamento e não em outro. Então, aqueles homens estavam olhando para o exército dos filisteus, mas Davi buscava a Deus. Não fique olhando para o exército que você vai enfrentar. Não fique olhando para as dificuldades. Não olhe para as lutas. Não dê ouvido ao que estão falando, à notícia que estão falando. Ouça a palavra de Deus, que te encoraja. Confie em Deus. Olhe para o Deus que dá a vitória. E seja abençoado em nome de Jesus. Quero orar por você. Ó Senhor, te peço que esta pessoa venha a ser encorajada para as batalhas. Ser encorajadas confiando na tua palavra, confiando na tua presença, confiando em teu poder. Assim como Davi, ele havia consultado o Senhor, porém mediante ao medo que aqueles homens demonstraram de ir para a luta, eles já estavam com medo somente de ouvir falar. Davi volta a buscar o Senhor, buscar essa confiança no Senhor. Eu te peço, ó Deus, que por meio da tua palavra essa pessoa venha a ser cheia desta confiança. Deixe de olhar para as lutas, para as dificuldades e olhe para o Senhor. Deixe de dar ouvido às notícias contrárias à sua vontade e que seu coração venha estar aberto para ouvir a voz daquele que tudo pode. Eu te peço, ó Deus, que essa pessoa seja encorajada na fé, na esperança, seja encorajada no seu poder para ir para as batalhas, porque o Senhor jamais deixará sozinho aquele que em ti confia. Te peço, ó Deus, que a vitória dessa pessoa venha glorificar, louvar o teu santo nome, e que através do testemunho de vida dessa pessoa, outras pessoas venham conhecer o Senhor como o único Deus, o único que salva, o único Deus poderoso. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja encorajado para as batalhas.